Sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória da apresentação da Imaculada Virgem Maria no Templo de Jerusalém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória da apresentação de Nossa Senhora no Templo de Jerusalém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 12º capítulo do Evangelho de São Mateus, no dia em que nos dá a oportunidade de celebrarmos uma memória que une tanto as festividades do Oriente quanto as festividades do Ocidente. A apresentação da Virgem Maria no Templo de Jerusalém. Essa comemoração começa no VI século, com a construção, por parte do imperador Justiniano, de um templo, uma basílica dedicada a Santa Maria a Nova, no dia 21 de novembro de 543, VI século. Tal como o nascimento de Nossa Senhora, nós só lemos sobre a sua apresentação no templo nos livros ou nas literaturas apócrifas. Por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, que é reconhecido como um relato não histórico, ele vai narrar para nós que Ana e Joaquim ofereceram Maria a Deus no Templo de Jerusalém quando ela tinha 3 anos de idade. Este oferecimento cumpriu uma profecia feita a Deus por Ana, quando ainda era uma mulher estéril. Embora não possa ser comprovado historicamente esse episódio, a apresentação da Santa Mãe de Deus tem um importante propósito teológico. Essa apresentação, ela continua o impacto das festas associadas à Imaculada Conceição de Maria e do seu nascimento. Enfatiza que a santidade conferida à Santa Mãe de Deus desde o início da sua vida continuou durante toda a sua infância e por toda a sua vida. Maria está sempre na presença do Senhor, integralmente dedicada ao seu serviço. Essa é a ideia da apresentação do templo. Então, tenridade, crescendo na consciência de si, da sua missão e, sobretudo, desde tenridade, na entrega e no serviço ao Senhor. Por isso, as palavras do Evangelho hoje são tão fortes e significativas, escolhidas próprio para a celebração. Quando nós ouvimos o Santo Evangelho, no capítulo dedicado para hoje, 12º de Mateus, Jesus vai dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, todo aquele que guarda a minha palavra. A Virgem Santíssima, desde sempre, segue e guarda no coração cada palavra de seu Filho, como fiel serva do Senhor em tudo, sem confundir-se no seu amor. Essa é a missão e a clara consciência do coração santíssimo de Maria. Por isso a festa de hoje exalta essa experiência. Maria já tinha sido escolhida por Deus, preservada por uma graça singular do pecado original, como vaso eleito através do qual o Verbo encarnado seria dado para a salvação do mundo inteiro. Entretanto, a oferta por parte de seus pais no Templo de Jerusalém, essa imagem narrada no proto-evangelho de Tiago, é uma resposta ao convite para unir o nosso livre-arbítrio ao chamamento que Deus nos faz. Voluntariamente, somos chamados a escolher o que Deus escolheu para nós. Este exercício da liberdade, ele está no centro do discipulado. Quando Jesus diz aos discípulos: vem, segue-me,
eles, deixando tudo, realizam uma escolha. A palavra do Senhor e a vontade foi manifesta, ou seja, foi manifestada diante deles. E eles realizaram sobre essa manifestação uma escolha. Por isso falamos que esse exercício está no centro do discipulado e é o núcleo interior de toda a vocação. Cooperar com a graça de Deus, movidos e guiados pela obra do Espírito Santo, somos chamados a cooperar com a graça de Deus. Devemos, pois, meditar no sentido de uma apresentação de nós mesmos diante do Senhor. Uma apresentação tão intensa e completa diante de Deus, a ponto de termos um coração intimamente unido a Ele, tornando-nos irmãos, mãe, pai, porque guardamos a palavra dele no coração, com toda a nossa alma. Quando Deus se torna presente a nós em Jesus e na sua palavra, e nós nos tornamos presentes a Deus em Jesus, nós então guardamos a sua palavra. Também nos tornamos felizes e bem-aventurados, como a Virgem Santíssima que recebeu no seu ventre o Verbo de Deus, transportou, gerou e deu à luz ao nosso Salvador, a nossa bem-aventurança. Por isso, a Mãe dos Bem-aventurados, a Virgem Santíssima, interceda por nós, para que também nós vivamos uma vida de completa entrega por amor a Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.